uma dúvida sobre combinatória. A dúvida dele é a seguinte: tenho dúvidas em análise combinatória. Revise resumidamente o conteúdo. Então vamos lá, Marcos. Combinatória é um tema muito agradável, né? Mas é um tema delicado, então a gente tem que ter alguns cuidados. Vamos lá. A combinatória aqui, de qual trata o Enem, como a maioria das provas, são problemas de combinatória especificamente sobre contagem, né? Então você vai ter um problema, né? E você vai ter que descobrir quantos elementos aquele conjunto tem, né? Usando as técnicas de contagem. Vamos, de maneira resumida, né? Aos princípios fundamentais. Tá? Então, quem são os princípios fundamentais da combinatória? Princípio 1 é o princípio aditivo. Tá? O princípio aditivo diz o seguinte: você tem um conjunto A, um conjunto B, disjuntos de A, sem interseção. O conjunto A tem elementos, o conjunto B também tem elementos. O número de elementos da união entre os dois é a soma das quantidades individuais de cada um. Ora, mas isso é óbvio, diria você. Eu também acho. Né? A gente nasce com isso meio que programado. A gente está unindo conjuntos que não têm interseção, então basta somar as quantidades. Havendo interseção, você soma as quantidades individuais e desconte o que for comum. Né? Então a gente complementaria aqui, descontando aquilo que é comum. No exemplo da figura, não há objetos em comum, então a interseção é vazia e esse número de elementos aqui seria zero. Há também o princípio multiplicativo. Há também o princípio multiplicativo. De maneira muito resumida, tá? Se uma primeira decisão, que eu vou chamar de D1, se ela pode ser tomada de X modos, e após D1, você tome outra decisão, e ela pode ser tomada de Y modos, tá? Então você pode tomar as decisões sucessivamente, ou seja, D1 e D2, você pode tomar essas decisões sucessivamente de X vezes Y modos. Tá legal? Então, combinatória, essencialmente, consiste em tomar decisões. Leia o problema e pense em quais decisões você tem que tomar para que aquilo se resolva, tá? Aí você pensa, essa decisão, ela pode ser tomada de quantos modos? Depois disso, a minha próxima, tá? Outra dica que é extremamente importante: priorizar as decisões mais restritas. Deixa eu dar um destaque a essa palavra aqui, tá? Então, priorizar as decisões mais restritas, ou seja, quanto mais restrição tiver, comece por essa decisão, tome ela em primeiro lugar. Tá? Isso daqui, né, esse corpo aqui que está no quadro, isso resolve todos os problemas de contagem. Tá? Todos os probleminhas de combinatória são resolvidos por esses dois princípios. Aí alguns problemas são muito conhecidos e eles aparecem com muita frequência. Tá? O que você faz nesse caso? Você já tem uma resposta pronta para eles. Tá? Então, ó, quais são esses problemas famosos, né? Ó, o que a gente chama de permutação simples. Ó, permutação simples com N objetos distintos. A gente escreve que a permutação de N objetos é o fatorial de N. Isso aqui é uma resposta pronta usando o princípio multiplicativo. Simples assim, tá? Então, se você tiver N objetos, todos diferentes entre si, você pode trocá-los de posição de N fatorial maneiras. Tem uma aqui que é ótima, né, que são as permutações com objetos repetidos. Ou classes repetidas, tanto faz. Né? Então, essa aqui também é excelente. Isso aqui também é muito cobrado em prova e é uma ferramenta que resolve um número grande de problemas difíceis. Tá? Então, agora você vai permutar N objetos, dos quais alfa são a letra A. Você tem alfa letras A, por exemplo, 5 letras A, 3 letras B, então beta letras B, gama letras C, e assim sucessivamente. Como é que você resolve isso rápido? Você faz primeiro, né, a permutação de todos e divide pelos fatoriais das quantidades que se repetem. Então você divide pelo fatorial de alfa, fatorial de beta, de gama, e assim, né, sucessivamente até acabar, né, a quantidade de repetições.
Um outro resultado pronto, né? Um outro resultado de bolso, né? São as combinações simples. Cabe aqui no quadro, vou botar aqui do lado, ó. Combinações simples. Ó. Tá? Então, o que é uma combinação simples? Você tem um grupo de objetos, todos diferentes entre si, ou um grupo de classes, né? Não importa. E desse grupo você vai retirar uma quantidade menor, vai fazer uma coleção menor, um subconjunto. Tudo bem? Exemplo clássico, Mega Sena. O joguinho da Mega Sena como é? Você tem 60 bolinhas e lá na cartela, você, fazendo uma aposta simples, você escolhe 6. Você escolhe 6 das bolinhas, 6 dezenas. Então, de quantas maneiras isso pode ocorrer? Tá? Então, quantos são os sorteios da Mega Sena? Então, uma resposta de bolso para isso é que a gente chama de combinação de N tomados PAP, ou seja, 60 bolinhas de 6 em 6. Então, o princípio multiplicativo também resolve isso, né? Que é o fatorial de N sobre o fatorial de P vezes o fatorial de N menos P. Tá? E ainda tem uma que eu até sou um pouco resistente em fazer nas minhas aulas, porque ela não acrescenta muita coisa, né? É essencialmente o princípio multiplicativo, tá? Que é o arranjo simples. Como já caiu esse termo no Enem, eu gosto de reforçá-lo aqui, mas eu não uso essa ferramenta para resolver os problemas, tá? Né? Arranjo simples, a ideia do arranjo é a seguinte, né? É você tomar as decisões de modo ordenado. Primeiro uma, depois outra, depois outra. Ou seja, é o princípio multiplicativo. Tá? Ou melhor, é como se você fosse fazer uma permutação, só que você não vai permutar todos os objetos, você vai permutar só alguns. Né? Então você tem N objetos, só que você só vai colocar 5 em ordem. De quantos modos você pode fazer isso? Né? Por aí, né? Parecido, a ideia é essa. Né? Então você vai ter um ANP. Como essa notação já caiu, eu coloco ela aqui no quadro. N fatorial, N menos P fatorial. Tá? Novamente, priorizem o princípio multiplicativo para resolver um problema, mas conheçam o termo. Tá? Perceba que na combinação, a ordem não importa. A ordem não é relevante. Aqui, a ordem importa, claro. Então pense também no arranjo como um problema de você formar um pódio. Lá na Fórmula 1, por exemplo. Tá? Imagina lá na Fórmula 1, né? Você tem vários corredores e você vai formar um pódio com os 3 primeiros. É claro que a ordem do pódio é interessante. Tá? Então, quando você estiver falando de ordem, você usa o princípio multiplicativo, decisão após decisão. Quando você estiver falando apenas de um subconjunto, de uma coleção onde a ordem não importa, a combinação é uma boa ferramenta. Né? Ainda tem mais uma fórmula um pouco sem graça, né? Que é a permutação circular. Ou seja, de quantas maneiras 5 amigos podem se sentar numa mesa redonda, em torno de uma mesa redonda, para jogar pôquer, por exemplo? Né? Essa é uma pergunta muito frequente. E outra coisa, na permutação circular, o que vale é a posição relativa entre os amigos, tá? A gente desconsidera referenciais externos, por exemplo, está perto da porta, está perto do ar-condicionado, isso não interessa, o que vale é a posição relativa entre os amigos. Né? Então a gente chama de PCN, permutação circular de N objetos. Né? O resultado de bolso disso é o fatorial de N menos 1. Há quem diga, né, poxa, PC, você não vai falar das combinações completas, aquelas onde você pode repetir classes. Um problema de permutações completas, ele é resolvido, né, por essa, como chama, né, por essa ferramenta, tá legal? Então, numa aula resumida, eu diria que essa ferramenta resolve o problema das combinações completas. Agora, claro, né, só para encerrar a dúvida, isso aqui é um super resumo, tudo bem? Mas combinatória não se aprende memorizando fórmulas, tá? Isso é só parte do trabalho. O que é importante em combinatória? Você interpretar os problemas, ler os problemas e saber, né, se aquele problema se enquadra numa versão simples de um problema que você já tenha resolvido. Tudo bem? Então é muito exercício, muita prática, assista os vídeos. Tudo bem?